Hoje, se o empresário não sabe lidar com pessoas, a empresa dele dificilmente vai crescer. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um vídeo aí do canal Empresas Lucrativas. Aqui a nossa proposta é te ajudar a dobrar os lucros da sua empresa, mesmo na crise. Um dos temas que a gente entende aí na nossa trajetória aí, passeando por várias empresas, prestando consultoria, é que às vezes as empresas têm dificuldade de lidar com pessoas. E aí a gente pode dizer que a maioria das empresas, tanto financeiro, que a gente falou em alguns vídeos anteriores, uma questão de pessoas também é um desafio para muitos empresários lidar com esse capital, né, com esse valor que a sua empresa tem, que é importantíssimo. Porque se o empresário não sabe lidar com pessoas, a empresa dele dificilmente vai crescer, porque eu não consigo fazer tudo sozinho na minha empresa. Dependo de outras pessoas para me ajudarem. E quanto mais a empresa cresce, mais eu vou depender das pessoas. Por isso que esse tema é tão importante. A gente vai desconstruir algumas coisas que a gente traz do passado, que às vezes acaba atrapalhando o crescimento de nossa empresa. Essa eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa facilitar o entendimento aí de algumas informações. O tema de hoje ele pode parecer um pouco ousado, mas é como tornar a sua equipe independente e responsável. Isso pode parecer muito bom para ser verdade. Como é que sua equipe hoje, que dá tanta dor de cabeça, que dá tanto trabalho, ela pode ficar independente e responsável. Mas sim, fica aqui comigo até o final, e você vai entender o que é que precisa ser feito para que sua equipe seja independente e responsável. E começando já, eu quero trazer isso aqui, que tirar férias é possível. A gente sabe o desafio de muitos empresários que durante muito tempo não conseguem tirar férias. Sim, é possível tirar férias, é possível você sair da sua empresa, de repente uma semana, 15 dias, e a sua empresa continuar funcionando, igual como você estivesse lá, ou até melhor. Se vê que algumas empresas, quando o empresário se afasta, a equipe consegue não só dar conta, mas trazer às vezes resultados até melhores do que quando o empresário está presencialmente na empresa, né? E a gente vai entender como na prática funciona, mas desde já acredite, é possível sim você tirar férias e sua empresa continuar funcionando, né? Sem a empresa quebrar. E aí, para ter uma equipe independente e responsável, esses três tópicos aí são essenciais: autonomia e responsabilidade, cultura da empresa e autorresponsabilidade do dono. Nós vamos se aprofundar mais nesse tema, mas é importante que isso esteja na nossa mente, tanto autonomia e responsabilidade, cultura da empresa e autorresponsabilidade do dono ou da dona são essenciais para que a equipe seja independente e responsável, né? E a gente vai se aprofundar mais um pouco em cada tópico desse para que você entenda melhor o que precisa ser feito na prática, né? A gente traz sempre ações práticas da vivência, do que a gente tem vivenciado aí no dia a dia das nossas consultorias nas empresas e também na nossa própria empresa, né? Ou seja, são situações que a gente precisa colocar em prática para que atinja esse objetivo de ter uma equipe independente e responsável. E aí talvez você esteja pensando, né? Hoje o desafio do empresário é muito grande. E aí eu não tiro essa informação porque realmente é verdade, assim, os impostos altos, funcionário ruim, concorrência desleal, isso tudo é uma verdade. Mas o mundo não para só para me atender. E talvez eu esteja ficando muito tempo nas reclamações, falando do governo, falando dos funcionários que são ruins, falando da concorrência, não esteja buscando soluções. Eu conversava com um empresário recentemente, ele relatava das dificuldades, assim, ele vende um produto que é sazonal, às vezes tem épocas que vende muito, tem épocas que dá uma queda ali nas vendas, ele não conseguia se planejar, né?
a esses momentos de baixa e acabava tendo dificuldade financeira para passar por esses momentos. E aí, assim, eu pergunto, de quem é a responsabilidade de se organizar, de se planejar, para que no momento de baixa, ele é um empresário que já tinha a empresa há muito tempo, de se organizar para que nesse período ele tenha caixa, para que ele consiga pagar as contas, consiga pagar os funcionários, fornecedores, investimento, empréstimo, tudo que ele tem. Às vezes a gente fica colocando a culpa no outro, o, o imposto, a equipe, a concorrência. Eu não olho para dentro, não olho para mim, não olho para a minha empresa. Será que eu estou buscando me desenvolver? Será que eu estou buscando novos conhecimentos? E às vezes fico só reclamando de situações. Realmente, se eu me apegar à reclamação, a solução não vai vir. Porque, como diz a frase aí, né? O mundo não para só para me atender. Eu preciso buscar as soluções para que o resultado aconteça e apareça aí também na minha empresa. E uma frase que é muito interessante, e eu já escutei, não é minha essa frase, eu não sei de quem é, mas escutei já vários gurus aí falando, e que eu vejo que é uma realidade é que o sucesso deixa pistas. Ou seja, eu me inspiro aquelas empresas que estão dando certo. Porque assim, eu posso olhar para a minha situação e dizer, não, aqui está tudo ruim, está tudo desafiador. Mas com certeza tem alguém que está dando certo. No período de pandemia, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas fecharam, a gente sabe das dificuldades que muitos passaram aí. E sim, foi uma crise nunca vista antes, né? Mas que muitas empresas cresceram nesse período. E a minha empresa cresceu? Essa que eu faço a pergunta. Em vez de eu ficar reclamando da pandemia, reclamando da crise, sim, eu pensar na frente, assim, pensar como eu posso resolver, como eu posso passar pela situação. Até me lembra também de outro cenário que estava conversando com outro empresário, assim, que ele fala, não, minha perspectiva para esse mês é atingir tal resultado, atingir esse objetivo, chegar a isso. Eu digo, sim, mas e no cenário mais desafiador, como é que vai ser? Ou seja, eu planejo o cenário bom, claro, eu tenho que estar preparado. Se as vendas forem muito boas, se tudo ocorrer bem, os clientes aparecerem, comprarem, gerar muito lucro. Mas se isso não acontecer, como é que eu vou reagir a cada situação dessa? Não adianta só eu criar aquele cenário maravilhoso, onde tudo dá certo, onde tudo funciona, e não estar preparado para a situação desafiadora também. Se esse cenário não acontecer, o que é que eu vou fazer? E aí é importante que eu, empresário, o empresária, traga essa autorresponsabilidade para mim. Ou seja, o sucesso da minha empresa depende de mim. Por mais que eu tenha 100 funcionários, 1000 funcionários que seja, ou seja, mas eu sou o dono da empresa. Eu tenho essa responsabilidade de fazer minha empresa dar certo. Quando eu fico passando a responsabilidade para os outros, seja para a equipe, seja para o governo, seja para a concorrência, aí sim, vai ficar bem mais complicado de eu ter o resultado que eu preciso, né? E aí o sucesso deixa a pista. Eu preciso me inspirar em quem está dando certo, as empresas que estão funcionando. Será que todo mundo que está no meu mercado está passando dificuldade? Ou seja, isso reflete na minha equipe. Quando eu não olho para o cenário atual, não mostro essa motivação, essa capacidade de buscar soluções para que o resultado aconteça, a minha equipe vai ser o reflexo das minhas atitudes. Não posso exigir algo que eu mesmo não coloco em prática. E aí, reforçando aqueles pilares, né? Equipe responsável independente, autonomia com responsabilidade, gestão colaborativa, estratégia claras e objetiva. E aí, se a gente conseguir colocar esses três pilares em prática, aí com certeza a gente vai ter essa equipe aí responsável, independente. E aí vamos trabalhar cada ponto desse para que fique mais claro como a gente implantar isso na nossa empresa. Autonomia e responsabilidade, né? É o primeiro ponto. O dono é o principal responsável pelo sucesso da empresa. Certo? Como eu falei anteriormente, se eu não trouxer
essa responsabilidade para mim, ou seja, eu vou estar sempre culpando os outros e, às vezes, colocar a culpa nos outros não ajuda muito. É melhor buscar soluções e aí sim, quando eu busco soluções, eu posso contar com os outros, posso contar com todo mundo, inclusive, para achar uma solução para aquele problema, para aquele desafio. Então, assim, procurar culpados hoje não é a solução. E sim, se eu sou o dono da empresa, eu sou responsável por tudo que acontece. Ah, mas eu não sou responsável pelo aquele funcionário que fez aquilo, estragou uma peça, que deu mal ao cliente. E quem contratou aquele funcionário? Ou seja, sempre que a gente for buscando, vai cair sempre no dono, porque foi o dono que fundou a empresa, ele que contratou o funcionário, ele que comprou daquele fornecedor, escolheu o fornecedor, estava ali naquele ponto, assim, ou seja, tudo sempre vai voltar ao dono, por mais que ele queira, às vezes, passar a responsabilidade para outras pessoas. E aqui também, eu não quero dizer assim que o funcionário não tem responsabilidade sobre o que ele faz. A gente vai tratar disso um pouco mais na frente. Mas sim, o dono, ele tem que entender que ele é o principal responsável, né? Tanto é que o próximo tópico aqui é o colaborador responsável pelas próprias ações. E aí sim, eu posso dar autonomia, como diz ali, autonomia e responsabilidade, que é o eu dou autonomia ao meu colaborador, mas ao mesmo tempo eu cobro dele o resultado e a responsabilidade pelas ações que ele tomou. Não é que eu vá culpar, mas responsabilizar que é diferente. Quando eu culpo simplesmente, eu fico apontando o erro. E quando eu responsabilizo, eu ponho para ele a responsabilidade de encontrar a solução pelo erro que ele praticou. E aí eu estou ali para apoiar também a encontrar solução para que o resultado aconteça, né? Não é só simplesmente colocar a responsabilidade para ele e dizer que ele se vire. Ou seja, eu como dono também posso apoiar, mas ali assim, ele vai entender que o que ele faz, ele é responsável. Inclusive, se ele der um prejuízo financeiro na empresa, ele precisa ser responsabilizado por isso. Não estamos tirando aqui a responsabilidade do colaborador. Sim, ele vai ser responsável, mas o dono está ali para dar essa clareza para ele apoiar no que ia acontecer, né? E aí outro ponto que eu trouxe aí foi delegar é diferente de delargar. E aí, assim, a gente sabe que hoje é desafio para o empresário sair da empresa, né? Tirar férias, mas tem alguns empresários que ele às vezes querem delargar, reclamam que o funcionário não fez a coisa certa. Ou seja, o fato de eu delegar para alguém alguma atividade não quer dizer que eu não precise acompanhar, certo? Uma das empresas que a gente prestava consultoria, um dos funcionários que cuidava do setor lá, deu um prejuízo grande para a empresa, né? E aí o dono, assim, isso já vinha acontecendo há um tempo, o dono só veio saber isso muito tempo depois, né? Ou seja, mas dali a gente entendeu que o dono não acompanhava o que estava acontecendo, talvez por falta de tempo, falta de controle, ele não acompanhava. Sim, eu posso delegar as atividades, mas a responsabilidade de acompanhar é minha, né? E aí, largar é o errado, né? Ou seja, eu passar para o funcionário e deixar lá ele fazer, eu não acompanhar, não pedir relatórios, não fazer de vez em quando uma análise daquele serviço, do que está acontecendo ali. E aí, o último tópico aí da autonomia e autorresponsabilidade, o erro faz parte do processo de aprendizado. É que eu quero reforçar muito isso, porque é comum a atitude do dono, quando o funcionário erra, ele já chegar de forma agressiva para o funcionário, né? Às vezes, esse processo de aprendizado passa pelo erro. O fato assim, do funcionário errar não quer dizer assim, que o mundo acabou. É um funcionário que eu tenho que demitir ele imediatamente. Ou seja, eu tenho que entender que o erro faz parte do processo, a gente entender por que aconteceu aquele erro, buscar a solução e a alternativa para que aquele erro não volte a acontecer. Não é simplesmente eu dizer, não, você é o culpado e punir e não tentar entender o que aconteceu, não também
buscar uma solução para aquilo não se repita, né? Como eu disse anteriormente, assim, o funcionário vai ser responsabilizado pelo que ele fez, mas eu, como dono, tenho que ter essa visão que o erro também faz parte do processo de aprendizado. Eu tenho que estar ali para apoiar o funcionário quando isso aconteça, certo? Senão, simplesmente, eu vou estar julgando, vou estar culpando, e aí, assim, quando eu faço, tenho uma atitude muito agressiva, um erro identificado, os funcionários vão se retraindo. E aí, assim, é igual aquela parábola, né, dos talentos, né? Diz que um ganhou 5, multiplicou por 5, outro ganhou 2, multiplicou por mais 2, né? Ficou com 4. Um que tinha ganhado só um ficou com medo e escondeu debaixo da terra. Então, assim, quando eu trato minha equipe com medo, eu mostro de maneira agressiva o meu descontentamento, é muito provável que aquele colaborador que ganhou um talento só, ele pegue e enterre aquele talento. Ou seja, a empresa não está aqui para enterrar talento, ela está para multiplicar, gerar riqueza, gerar emprego, ela crescer. Então, assim, eu preciso dessa autonomia e responsabilidade para que aquele funcionário não enterre o talento dele embaixo da terra, não ajude a empresa a crescer. Dando continuidade aí ao segundo ponto, é a gestão colaborativa. O que é isso? É uma maneira de gestão onde todos os funcionários, ou pelo menos a maioria, ou pelo menos os gestores, participam, né, dos objetivos da empresa, do planejamento, da visão do futuro, das metas. Ou seja, o empresário não toma a decisão sozinho. Aquela ideia de antigamente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, isso não funciona mais hoje, né? Deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, porque eu sempre trago aqui que muitas das empresas fecham até o quinto ano de vida. Mas não só as empresas novas fecham, as antigas fecham também. Quando a gente vai analisar o motivo de fechamento das empresas, é porque o dono, o empresário, às vezes não se atualiza, ele não muda a mentalidade dele. O mercado está mudando, as coisas estão se atualizando, e eu quero continuar agindo da mesma forma que eu agia há 20, 30, 50 anos atrás. Outro dia as coisas se atualizam. Hoje não dá mais para dizer manda quem pode e obedece quem tem juízo. As pessoas estão mais esclarecidas, as pessoas sabem seus direitos e eles querem participar sim. Essa gestão colaborativa, ela sim vai ajudar o crescimento da empresa. Porque assim, eu não posso esperar que eu tenha as melhores ideias do mundo, que eu seja o suprassumo, e as coisas só vão sair da minha cabeça. Não sei se tem uma historinha, não sei se é verdade ou não, mas conta assim que essa ideia, né, de abrir o buraco do creme dental, que antigamente, assim, as empresas de creme dental buscando em reuniões, tentando entender como fariam para aumentar as vendas do creme dental, né? E quem tem mais um tempinho aí, como eu, já chegou aos Enter, né? Vai lembrar que antigamente os creme dentais era igual às pomadas, né? Você abria apenas um furinho, né? Ali saía um pouquinho, um filete bem fino, né? E aí, alguém que trabalhava nos serviços gerais da empresa sugeriu ao dono assim, por que não abrir o buraco de saída do creme dental, né? Porque ela sabe da dificuldade que as pessoas tinham de apertar, e ela que comprava o produto e vivenciava as dificuldades na prática, ele disse, por que não abrir o buraco? E, às vezes uma ideia simples, que às vezes grandes mentes não têm essa ideia, né? Às vezes pensam em uma estratégia de marketing para incentivar as pessoas a escovar mais vezes o dente por dia, mas uma estratégia simples que aumentou bastante o consumo de creme dental. E foi só abrir o buraco de saída do creme dental. E, às vezes a gente subestima as pessoas. Quando a gente dá oportunidade, as pessoas podem trazer ótimas ideias. Talvez o que esteja faltando aí na minha empresa para ela crescer é simplesmente abrir o buraco do creme dental para que as vendas aumentem, né? A coisa realmente deslanche
eu não posso subestimar a inteligência das pessoas, né? Achando que só eu sei tudo, né? Essa gestão colaborativa, ela vai dividir, né? A gente vai trazer alguns pontos aqui. Já tomada, quando tem essa gestão colaborativa, essa tomada de decisão ela se torna mais rápida. Porque se eu dou autonomia e responsabilidade, como a gente viu no tópico anterior, eu permito que as pessoas tomem algumas decisões, né? De impacto menor, claro, ou seja, tudo tem um limite, tem coisas que o funcionário pode tomar, o gerente vai poder tomar, tem outras que só o dono. Mas as coisas simples, elas se resolvem bem mais rápido, porque alguma coisa ficar esperando pelo dono para dizer se pode, se não pode, e aí, às vezes as coisas não funcionam, né? Às vezes o cliente quer alguma situação diferenciada, o produto ali não está de acordo com o que ele imaginava, e às vezes tem alguém ali para tomar a decisão, precisa esperar o dono, né? E aí, nessa gestão colaborativa, essa tomada de decisão ela se torna bem mais rápida. Mas não quer dizer assim que não precisa, como eu falei, de ter esse alinhamento, de ter essa questão do feedback. É coisa também que a gente sempre trata na empresa, assim, que o funcionário precisa saber como ele está indo. Se ele está entregando o resultado, se o dono está satisfeito com o resultado. Esses alinhamentos periódicos de conversar, seja com a equipe, seja individualmente, com o gerente, com o colaborador, isso vai ajudar na percepção dele do que é esperado dele. O dono, ao mesmo tempo, assim, vai poder dizer para eles o que é que está faltando, elogiar ao mesmo tempo o que é que está funcionando. Então, esse alinhamento, ou seja, através de reuniões, todo feedback. E aí, outro ponto, assim, a questão das reuniões, elas são essenciais para que a cultura da empresa seja implantada, né? Para que tenha essa visão realmente estratégica, assim, onde a empresa quer chegar, qual a visão de futuro, o resultado que ela quer ter, assim, se ela quer ser a maior empresa do estado, do país, da cidade, do bairro, se ela quer ser reconhecida como melhor atendimento, tudo isso precisa estar na cabeça das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores, para que eles busquem esse resultado, né? E aí, por último, né, na gestão colaborativa, mostrar o contexto e a visão do futuro, né? Como a gente acabou já abordando aí, ou seja, quando eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar, eu mostro ao funcionário por quê? Porque eu quero que a empresa seja reconhecida no Estado. Ela vai crescer, ela vai poder gerar mais emprego, vai poder gerar mais lucro, sim, por dono, e não tem nada errado em desejar o lucro, em querer que a empresa tenha lucro, porque quanto mais lucro a empresa tem, maior, mais ela cresce, mais emprego ela gera. Realmente toda empresa precisa ter lucro. Por isso que o objetivo aqui é fazer a sua empresa crescer, dobrar os lucros mesmo na crise, né? E para que isso aconteça, você precisa mostrar para os seus colaboradores para onde você quer chegar. Não ter medo de falar de números com os colaboradores, não. Se eles estão engajados, se eles sabem o resultado que eles precisam entregar, com certeza isso só tende a ajudar e melhorar, né? E dando continuidade aí, vamos falar das estratégias claras e objetivas. Esse é o terceiro tópico, né? A estratégia clara e objetiva. Ela vai nos ajudar, né, a criar para os colaboradores, né, o que a empresa precisa fazer para chegar no resultado. E aí tem muitas empresas que negligenciam essa essa informação, assim, fica muito ali no dia a dia. Falou, não, eu conversava até com, engraçado que eu conversava com empresários, dizia, não, eu tenho é que vender, eu tenho é que vender. Claro, assim, vender é importantíssimo, né? Mas se eu não crio estratégias para vender mais, se eu não crio metas, se eu não digo qual objetivo eu preciso chegar, se eu não tenho uma visão de longo prazo, ou seja, eu preciso vender, mas quanto eu preciso vender? Qual resultado eu preciso? Qual o mínimo que minha empresa precisa vender para não ter prejuízo? E para eu atingir o resultado que eu quero atingir no ano, quanto eu vou vender nesse mês e no próximo mês? Ou seja, fazer um planejamento periódico. Não adianta eu só dizer, não, eu quero vender, quero vender, quero vender, quero vender, mas sem saber aonde eu quero chegar com essas vendas, né? Qual objetivo eu quero alcançar
Por isso que a parte de estratégia, de ter realmente essa visão clara, metas claras para a equipe, a questão do feedback é importantíssima para que eu atinja o objetivo de ter uma equipe independente e responsável. Às vezes eu posso estar reclamando da situação, e... mas se eu não sigo passo a passo, se eu não sigo as estratégias, aqui minha equipe tem essa independência e tem essa responsabilidade, eu vou continuar pagando incêndio, continuar reclamando do governo, reclamando dos impostos, reclamando da concorrência, dos funcionários ruins, e não vou fazer a minha parte, né? É dentro dessa estratégia clara e objetiva, vamos ter aí qual a visão de futuro para a minha empresa. A gente já até comentou isso antes, né? E aí, você sabe onde sua empresa quer chegar? Qual a meta? Por que sua empresa existe hoje? E talvez poucos empresários, empresárias façam essa pergunta. Por que a minha empresa existe? Qual dor eu resolvo hoje do mercado, né? E como eu potencializar o resultado da minha empresa, ajudando cada vez mais pessoas ou atendendo outras dores, né? Porque toda empresa existe para atender uma necessidade de mercado, né? Ou seja, existe uma dor que a minha empresa resolve. Ou seja, às vezes aquele produto não tem e minha empresa vende aquele produto que vai atender a necessidade daquele cliente. Quando eu tenho essa clareza, o que é que minha empresa resolve? Qual a dor eu resolvo? Eu vou poder potencializar o resultado buscando atender cada vez mais essa dor. Se eu passo para o cliente essa questão, vai ficar mais claro para ele também que minha empresa atende bem aquela necessidade dele. E continuando, quais são os diferenciais da minha empresa, né? Ficou duas aí, mas quais os diferenciais que a minha empresa tem? Porque eu posso reclamar da concorrência e não fazer nada para me diferenciar, né? Tem até um livro bem interessante que fala da estratégia do Oceano Azul. Nesse livro, ele traz até um exemplo do Circo de Solé. A gente sabe assim que hoje o Circo de Solé ele não é mais um circo, né? Ele se diferencia de todos os outros circos. Toda aquela ideia que a gente tinha, aquele circo com aquela lona que apresenta o espetáculo, é bem diferente da entrega, né, do espetáculo que hoje é apresentado pelo Circo de Solé. Não tem outro circo que se compara a ele, porque embora seja um circo, ele se diferencia de todos os outros circos. Ele entrega algo bem maior. Quem já teve a oportunidade de assistir um espetáculo sabe que é algo diferenciado que a gente não vê nesses outros circos, né? E qual o diferencial que a sua empresa oferece hoje? Como você pode se diferenciar da concorrência, né? Se hoje eu entrego mesmas coisas que a concorrência entrega, então de que está valendo a pena a minha empresa, né? Ou seja, então não posso reclamar que a concorrência está desleal, se cobra preço muito baixo, assim, se só nega imposto. Ou seja, o que é que eu vou fazer para me diferenciar dela, para que eu entregue algo bem melhor, né? Eu entregue algo diferente. Porque se eu for mais do mesmo, realmente o cliente vai procurar onde tem o menor preço. E você também faria isso, né? Se tem empresas que entregam o mesmo serviço com a mesma qualidade, do mesmo jeito, não tem por que eu pagar um preço mais caro se outra pessoa vende a mesma coisa, o mesmo atendimento, com a mesma entrega, com um preço bem mais baixo, né? Então, o que eu posso fazer hoje para me diferenciar? E aí é para realmente a gente refletir, né? E como terceiro tópico aí, quais são as metas e objetivos da minha empresa? E aí é incrível que hoje em dia ainda tem muita empresa que não tem metas. E aí, assim, se eu não tenho meta, né, eu fico igual Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde quer ir, né, qualquer caminho serve. E aí, essa é a minha função de criar realmente objetivos claros e metas para a minha equipe. Porque se eu deixar as coisas, Deus dará, né? Dizer, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Igual o Zeca Pagodinho. A vida realmente vai levar, só não sei se ela vai levar para o local que você quer ir.
certo? Então, é importantíssimo a gente ter metas claras, objetivas, para que a equipe tenha essa autonomia, tenha essa responsabilidade. Assim, independente se você está ou não na empresa, o resultado aconteça, né? E aí, só para a gente relembrar, os tópicos aí, né? A autonomia com responsabilidade, ou seja, eu permito que as pessoas tomem as decisões, eu dou autonomia para que a equipe tome as decisões, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, sabendo que o erro faz parte do processo, mas que o colaborador, que o funcionário vai ser responsabilizado por aquele erro, né? Eu simplesmente não vou acusar, sim, eu vou estar junto com ele buscando a solução. Então, o primeiro ponto aí que nós falamos, autonomia com responsabilidade, gestão colaborativa, ou seja, a equipe faz parte da tomada de decisão, de construir os objetivos, a visão do futuro, as metas, a missão, os valores que quer. Ou seja, eu conto com a minha equipe para que a gente possa chegar ao resultado. Uma estratégia clara e objetiva é realmente eu saber onde eu quero chegar, quais são meus objetivos, o que eu vou fazer, né? Não adianta só eu traçar uma meta, você não tem a menor ideia de como chegar naquele resultado, né? Eu preciso fazer um plano de ação, contar com as pessoas para que elas também deem sugestões para que a gente possa chegar naquele objetivo. Portanto, para que a gente não fique perdido sem saber onde quer chegar. Até porque, se eu não sei onde eu quero chegar, às vezes eu cheguei onde eu esperava e às vezes eu nem comemoro aquilo. Uma prática também que a gente sempre sugere muito nas empresas é que tem essa questão de comemorar os resultados. Certo? A equipe está engajada, ela percebe que o dono também se preocupa com os colaboradores. Tenho certeza assim que você pode tirar aí seus 15 dias de férias tranquilo, sua equipe vai estar ali firme e forte, entregando o resultado que você precisa, tá certo? Obrigado por você que chegou até aqui. Essas dicas aí em prática, tá certo? A gente vai trazer mais informações nos próximos vídeos, mas surgindo qualquer dúvida, chama a gente aí, que a gente vai ajudar na medida do possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.